Saudações a todos, aqui é o professor Reginaldo Santos, do curso de Química da Universidade Estadual do Piauí e tutor do Programa de Educação Tutorial, PET Química da Universidade Estadual do Piauí. No podcast de hoje, falaremos sobre a importância dos estudos em bioprospecção fitoquímica para a ciência e para o desenvolvimento regional. E esse podcast, ele dá início a uma série de entrevistas que faremos com docentes de nossa instituição e de outras instituições do Brasil, onde apresentaremos as linhas de pesquisa desenvolvidas por cada um deles. Para o podcast de hoje, nós conversaremos com a professora doutora Valdileia Teixeira Uchoa. A professora Valdileia Uchoa possui graduação em licenciatura em Química pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Química e Biotecnologia e doutorado em Ciências, Química e Biotecnologia pela Universidade Federal de Alagoas. Especialista em docência do ensino superior, especialista em controle de qualidade de alimentos e atualmente é professora doutora adjunto 2 de graduação e pós-graduação em Química da Universidade Estadual do Piauí. Tem experiência na área de Química, Bioquímica e Bromatologia com ênfase em Química Orgânica e Produtos Naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino e pesquisa em Química, Fitoquímica, Análise de Alimentos e Bioquímica. Antes de iniciar a nossa entrevista com a professora Valdileia, gostaria de pedir a todos que acompanhem os projetos do Grupo PET Química nas redes sociais e acompanhem o nosso Instagram. Bem, professora Valdileia, gostaríamos inicialmente de agradecer a sua disponibilidade em participar desse tema conosco e conceder essa entrevista para o projeto PET Química da Universidade Estadual do Piauí. Boa tarde, professor Reginaldo. Então será um prazer estar com você nesse podcast e falar um pouco mais sobre a bioprospecção fitoquímica, que é algo que a gente faz na UESP e é algo que eu faço com muito prazer. Para começar nossa entrevista, professora Valdileia, eu gostaria de saber o que seria a bioprospecção fitoquímica. Bom, então prospecção fitoquímica seria o estudo fitoquímico das plantas medicinais, onde através das técnicas cromatográficas eu posso identificar, quantificar os compostos que são denominados princípio ativos responsáveis pelas ações de cura ou de tratamento de algumas doenças, e isso tem que ser aliado aos testes biológicos e farmacológicos, onde eu utilizo esses compostos isolados ou o extrato propriamente dito e verifico se realmente existe alguma ação biológica no tratamento ou na cura de algumas doenças. Poderíamos fazer uma analogia e dizer que seria um garimpar moléculas interessantes em plantas? Sim, a gente poderia fazer essa analogia. Então, através das técnicas cromatográficas, a gente procura quais são os metabólitos secundários, que são justamente esses metabólitos que são responsáveis pelas ações, das plantas medicinais, como cura, como tratamento de certas doenças. Então, através dessas técnicas, a gente pode isolar, quantificar e ver realmente qual é o potencial dessas plantas, Lembrando que sempre tem que estar aliado ao bioensaio, que é para ver justamente se realmente eu faço um ensaio biológico, eu faço um ensaio farmacológico para eu poder comprovar a ação desta planta. E essa linha de investigação pode contribuir com o desenvolvimento de uma região? Realizar estudo de bioprospecção fitoquímica é algo que você precisa primeiro saber observar o saber popular, o que a gente chama de estudo etnobotânico. Então a gente tem que conversar com as pessoas de uma determinada região para saber quais plantas são utilizadas por essa população para a cura ou para o tratamento de uma doença, e depois você tem que ir com um botânico para ele poder identificar essas plantas que foram indicadas por essa população, que a gente chama de estudo etnobotânico,
né? Ou então medicina popular, e através disso ele vai valorizar aquela região, né? Então, pelo saber popular, pelas plantas que possuem naquela localização, e depois que a gente leva essas plantas para o laboratório, faz todo o estudo e comprova realmente que ela tem essa ação, então traz um benefício muito grande para a região, sim, porque ela vai contribuir com esse estudo. Você acredita que ainda existem plantas na flora brasileira que apresentem potenciais aplicações médicas e que ainda não foram descobertas? Bom, então a flora brasileira, como a nordestina e a piauiense, ainda tem muito a contribuir, principalmente no Piauí, né, que a gente ainda tem uma área assim de preservação bem grande. Então, assim, o que a gente precisa realmente fazer é ir atrás dessas comunidades que utilizam principalmente essas plantas medicinais para cura ou tratamento de doenças, porque essas pessoas geralmente elas têm essa cultura de utilizar a planta ao invés do medicamento. Muitas vezes o medicamento é algo mais caro e a planta medicinal ela própria cultiva. Então elas utilizam essas plantas para cura e tratamento de doenças e dá certo. Então o que a gente tem que fazer é justamente ir atrás desse estudo etnobotânico, né? Então com essa flora preservada, a gente ir atrás dessas plantas que têm essa ação, e com certeza existem muitas plantas ainda que dá para fazer muito estudo nessa área de bioprospecção fitoquímica. Então com relação a isso eu não me preocupo, porque a gente ainda tem essa preservação da nossa flora, né, originária e tudo. Então a gente ainda tem muito material para trabalhar, sim, com certeza. Poderíamos dizer que essa linha de investigação não é muito acessível? Ou seja, para se montar um laboratório com possibilidade de desenvolver estudos nessa linha de investigação, precisaríamos de equipamentos muito caros. Bom, então, como eu falei, a nossa flora ainda é muito rica, né? Aqui no Piauí, a gente ainda tem muita coisa para trabalhar. O que falta é investimento, né? Com relação a isso. Então, por quê? Porque para montar um laboratório nessa área de bioprospecção fitoquímica é algo que precisa de muito dinheiro. A gente precisa de muitos equipamentos, né, que são caros, como HPLC, CGMS. O próprio equipamento é caro e ele utiliza solventes, reagentes que são específicos, que são extremamente caros. Tem as colunas que são caras também. Então nós temos que ter um laboratório bem estruturado para isso, né? E para isso a gente precisa de recurso. Além também que a gente não pode esquecer não só da parte fitoquímica, mas a parte de bioprospecção, onde a gente tem que ter um biotério para ter os camundongos, os ratos, para a gente fazer os bioensaios, né? Então, assim, para isso demanda muito dinheiro, é uma área muito rica, que, assim, tem uma visibilidade muito grande, mas que, infelizmente, o investimento é muito pouco ainda. Uma curiosidade agora sobre a sua formação. Como você foi parar nessa linha de pesquisa? E como tem conduzido suas pesquisas nessa linha de investigação? Bom, então assim, no ano que eu me formei, em 2020, eu fui para um congresso em Pernambuco, que era o 40º Congresso Brasileiro de Química. E nesse congresso eu assisti a palestra do meu orientador de mestrado e doutorado. E após a palestra dele, então eu fiquei encantada com tudo que ele falou, com tudo que ele fazia. E aí depois disso eu fui conversar com ele e conversei que ia fazer o mestrado com ele. Então eu estudei, passei no mestrado na Universidade Federal de Alagoas, depois fiz o doutorado e assim, continuo sempre encantada com o que eu faço. Então eu gosto muito dessa área. Por fim, para aqueles estudantes que se encontram no início da sua vida acadêmica e que ainda estão no processo de escolha do caminho que irão trilhar, o que você poderia destacar de pontos positivos das pesquisas em bioprospecção fitoquímica para esses estudantes? Bom, a nossa pesquisa aqui na Universidade de Fitoquímica é uma pesquisa que tem que ser multidisciplinar, onde eu trabalho com veterinário, biólogo, químico, farmacêutico,
da nossa instituição e de outras instituições para que a gente possa fazer um trabalho bem feito. Então, nessa área não tem como trabalhar sozinho. A gente tem que ter o auxílio de todos essas outras pessoas com seus conhecimentos para que a gente faça bons trabalhos e consiga publicar o nosso trabalho em revistas de alto impacto, que é o que tem acontecido, graças a Deus, até o momento. Então, a gente trabalha muito para que a gente tenha um bom trabalho, apesar das dificuldades, mas a gente tenta fazer o melhor. Bom, então os alunos que querem trabalhar nessa área de bioprospecção fitoquímica, eu quero dizer que é algo assim muito gratificante, porque você realmente faz o seu trabalho tanto da parte química como da parte biológica, você põe realmente a mão na massa, né? Então, assim, quando você pega uma planta e você vai ver a atividade cicatrizante dela, você faz desde o extrato até o processo de cicatrização no camundongo, no rato e assim sucessivamente. E é algo que realmente você vê a aplicabilidade da sua proposta de pesquisa, né? Onde você pode se orgulhar de no futuro você ter elaborado um fitoterápico, né? E assim, que esse fitoterápico vai ajudar alguém, pode até ser comercializado e assim sucessivamente. É isso que a gente quer, é chegar lá no final, né? Onde a gente consiga realmente ter algo que vai ajudar a população, um fitoterápico, por exemplo. Bom, mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua participação conosco nesse projeto do Grupo PET Química e nessa série de entrevistas que iremos fazer com os nossos membros da academia, nessa série que estamos chamando de Palavra do Mestre. Muito obrigado, professora Valdileia. Bom, eu agradeço, professor Reginaldo, pelo convite, então estou sempre à disposição a tirar dúvida de professores ou alunos da Universidade Estadual do Piauí sobre bioprospecção fitoquímica. Muito obrigada. Então essa foi mais uma entrevista do nosso projeto PET Química da Universidade Estadual do Piauí. Peço a todos que acompanhem nossos projetos nas redes sociais e se inscrevam no canal do Grupo PET Química. Fica com Deus e até o próximo podcast.